Na aula de hoje eu vou passar várias dicas para você aprender, memorizar todas as notas musicais no braço do violão. E para você que é intermediário também, eu vou ensinar a localização dos graus também no braço do instrumento, onde fica a quinta, quinta aumentada, 13ª, 11ª, terça maior, terça menor. Tudo isso você vai aprender nesta aula que está top, está show de bola, então vem comigo, porque você não pode perder nenhum detalhe, porque realmente a aula hoje está show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Não esqueça de dar uma força pra gente, dando um like lá embaixo. Compartilhe também com seu amigo essa aula e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. E o grande erro da maioria das pessoas que começam a estudar violão, guitarra, é não saber aonde estão as notas musicais no braço do seu instrumento. Por exemplo, eu quero fazer um dó e quero atacar a nota dó, então eu tenho que saber onde tem o dó aqui espalhado no braço do meu instrumento. Eu tenho dó aqui, 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 eu tenho dó aqui. Como eu fiz rapidamente, você também precisa saber, porque você quer solar, ou você quer mudar o acorde. Então eu estou no dó. Eu sei que eu tenho dó aqui também, então eu faço o dó aqui maior, porque eu já sei que o dó está aqui. Então, por isso você precisa estudar. Então eu vou passar várias dicas aqui de como você pode memorizar essas notas musicais no braço do instrumento e também trabalhar com os graus. Saber onde é a terça, onde é a quinta, quinta aumentada, 11ª aumentada, 13ª no braço do seu instrumento. Isso para quem está estudando um pouquinho mais, quem é intermediário, vai precisar entender diretamente aonde estão os graus e também as notas musicais. Então, eu vou passar várias dicas aqui, então se liga aí que eu tenho certeza que você vai conseguir. Falando para iniciante, primeiro você precisa saber o nome das cordas do violão. Para quem não sabe, a primeira corda é a nota Mi, a segunda corda é a nota Si, a terceira corda é a nota Sol, a quarta corda é a nota Ré, a quinta corda é a nota Lá e a sexta corda também é a nota Mi, porém mais grave, tá? E nós também achamos essas notas musicais que eu acabei de falar na 12ª casa, são as mesmas notas. Ó, por exemplo, eu estou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Geralmente no violão tem uma marcação dupla aqui, ó, com duas bolinhas. Aqui é a 12ª casa. Geralmente, dependendo da marca do violão, tem essas duas bolinhas aqui. Então, se não tiver, é só você contar a 12ª casa. Aqui também, Mi também, só que é uma oitava acima. Si, Sol, Ré também, Lá, Mi e o Mi também. Então, já começa a entender a localização dessas cordas soltas apertando aqui na 12ª casa. Isso é muito legal. Nessa segunda dica, nós vamos apertar a primeira casa do violão na sexta corda. Com isso, a gente acha a nota Fá. Tá bom? E o próximo Fá, nós vamos encontrar duas cordas abaixo e um tom na frente. Ó, um tom na frente, né, que são duas casas e duas cordas para baixo. Então, eu também tenho a nota Fá aqui, ó, mais aguda. Então, ó, isso é regra, tá? Ó. Depois eu quero achar o próximo Fá mais agudo. Eu vou pegar esse Fá, que eu já achei, e vou descer duas cordas também, porém, eu vou avançar um tom e meio, por causa da afinação do violão. Então, eu tenho o Fá aqui. Se eu descer aqui, como eu fiz em cima, não é o Fá, então eu tenho que botar um tom e meio aqui. Eu acho Fá. Então, com isso, a gente acaba achando três localizações do Fá. Ó. Fá, Fá. Com isso, você vai estudando. E esse estudo aqui serve para qualquer localização do braço do seu instrumento. Por exemplo, se eu começar no Sol, eu acho também o Sol aqui também.
E a mesma coisa, eu estou no Sol, um tom e meio, 2 cordas para baixo, eu acho Sol também. A mesma coisa, eu estou no Sol aqui, eu quero ir para o Dó, então Lá, Si, Dó. Então, mesma coisa, Dó está aqui, Dó e um tom e meio, 2 cordas para baixo, eu acho Dó com certeza. Então, é uma questão de estudo. Chega um ponto que você sabe que o Dó está aqui. Passando da 12ª casa aqui, ó, na segunda corda, eu sei que tem um Dó aqui, que eu já estudei, então eu posso atacar essa nota a hora que eu quiser. Então é questão de estudo, então vale muito a pena você atentar para essa segunda dica aí. Nessa terceira dica, você acaba achando uma outra nota musical em cima daquela nota que você já aprendeu. Por exemplo, eu estou no Sol. Embaixo do Sol vai estar sempre o Dó. Então, aonde você achar o Sol, você vai achar o Dó também. Então, Sol, Dó. Nós achamos aqui, o oitavando, lembra aqui, ó, descendo, achei o Sol. Então, embaixo, quem é? O Dó também. E confirma, ó. Dó, Dó. Então, com isso você vai estudando, é muito interessante. Achei o Sol aqui. O Dó está onde? Embaixo. É uma questão de estudo, é só você ir trabalhando em cima das notas e vai achando as outras também. E vice-versa, funciona. Se eu achei o Dó, eu sei que em cima do Dó eu tenho o Sol. A mesma coisa, achei o Dó. Em cima do Dó eu tenho o Sol. Achei o Dó. Em cima do Dó eu tenho o Sol. Aonde eu estiver, eu acho as duas notas. Por exemplo, eu achei o Sol aqui, porque eu já aprendi que aqui na 12ª casa eu tenho o Lá. Nessa quinta corda, que é o Lá solto, e aqui também eu tenho o Lá. E um tom atrás de Lá é o Sol. Então, se eu achei o Sol, automaticamente eu também achei o Dó. Entenderam? Então, acaba ficando mais fácil o nosso estudo. Claro que você tem que vir estudando, chega um ponto que você já consegue identificar a localização das notas com mais facilidade. Por exemplo, Fá. E embaixo do Fá eu tenho Si bemol, que é o 4º grau dele. Então, aonde eu achar o Fá, embaixo eu também acho Si bemol. Fá, Si bemol. O Fá que nós achamos aqui, ó, que é o oitavado. Fá, Si bemol está embaixo. Aí eu achei também o Fá aqui, lembra? E achei aqui, ó, né? Um tom e meio, 2 cordas abaixo. Então, se aqui é o Fá, com certeza embaixo quem é? Si bemol. Então, é uma questão de estudo. Então, vale muito a pena dar uma treinada aí também nessa terceira dica. Para finalizar essa parte do iniciante, você pode pegar também e treinar com os acordes. Desta maneira aqui, por exemplo, estou fazendo Fá e faço as 3 notas que eu aprendi depois do acorde, ó. Ó. E faço Sol, Lá, ó, Si e Dó, ó. Fica muito legal. Serve também, se você fizer acordes menores também dá certo, porque você está fazendo a primeira nota do acorde. Serve também essa dica aqui para você treinar partindo da quinta corda também, ó, Dó. Ó. Ré menor. É o Ré, né, ó. Mi. Ó. E assim vai. Então você acaba treinando a localização das notas musicais corretamente, usando também os acordes. E uma coisa muito legal também, de vez em quando você está tocando, por exemplo, Dó, aí Mi menor, aí ataca no Mi, ó. Aí cai no Fá, Ré menor,
Aí ataca no Ré menor. Só você treinar essa localização, uma dica aí de mestre para você dar uma treinada firme aí. Tenho certeza que você consegue, claro, que tem que estudar um pouquinho para realmente parar de decorar. O importante é você saber a localização com o tempo de todas as notas musicais no braço do seu instrumento. Tá? Agora falando para intermediário. Quando a gente está estudando há mais tempo um pouco, a gente precisa saber os graus dos acordes para montar literalmente os acordes, saber quem é terça maior, terça menor, quinta diminuta, essas coisas que a gente precisa saber para poder montar acorde, até mesmo para fazer solo. Como eu disse, agora é para intermediário, tá bom? Não é para iniciante, não. Então, além de saber o nome das notas musicais aonde você está, você precisa saber que grau aquela nota pertence àquele acorde, por exemplo, que você está fazendo, ou que grau pertence à escala que você está fazendo. Então, é necessário você saber essas ideias aí dos graus no braço também do seu instrumento. Então, vou passar umas dicas aqui top para vocês realmente saberem todos os graus do braço do seu instrumento. Mas antes, deixa eu dar um recado aqui rapidinho. Você que está precisando melhorar no seu instrumento, quer ficar fera aí na harmonia, quer entender de harmonia, quer realmente aplicar essa harmonia no seu instrumento, eu preparei um curso de harmonia funcional 1 popular com 36 aulas em vídeo. Tem material em PDF para você baixar depois, tem bônus de estudo. Essas aulas estão completas para quem realmente deseja aprender harmonia, desde as primeiras aulas iniciais até as aulas mais avançadas. Então, você não pode ficar de fora dessa aula. Voltando aqui para a aula, então, para a gente achar esses graus no braço do nosso instrumento, para quem é intermediário, está começando a montar os acordes, saber onde é nona, 13ª, tudo isso a gente precisa identificar aonde estão esses graus no braço do instrumento. Então, eu vou passar umas dicas aqui muito legais. Então, por exemplo, eu estou no Sol, eu quero achar os graus, o 4º grau, o 3º grau maior, 5º grau justo, 6ª, 9ª, como eu faço partindo desse grau aqui, desse primeiro grau. Então, quando a gente vai descer do grave para o agudo, aqui nessa região aqui, você pode colocar 3 na frente, ou somar 3. Por exemplo, eu estou no primeiro. 3 mais 1, 4. Então, se eu descer, eu já acho o 4º grau da tonalidade. Fácil, fácil, fácil. Do lado do 4º grau, eu tenho o 3º grau maior. Então, achei o 4º grau. Do lado tem a terça maior. Achando a terça maior, eu volto com essa dica de novo. 3 mais 3, 6. Então, desceu, eu acho o 6º grau. Olha só, 3 em 3. Eu estou no 6º. 6 com mais 3, 9. Eu desço a 9ª. Top, meio de mestre. Eu tenho certeza que você nunca viu essa explicação desse jeito aqui. Somando 3 em 3, você acaba achando todos os graus que você quer. Então, paramos aqui na 9ª. Então, 3 com 9, eu tenho 12, não é verdade? Só que 12 já ultrapassou também o 8º, então é só você diminuir 7. 12 menos 7, 5. Então eu acho o 5º grau de Sol. Olha só que legal, 5º grau justo. Só que como a afinação do violão tem meio tom para frente, então você vai, ao invés de descer, vai chegar para frente aqui. Você já acha o 5º grau de Sol, que é o Ré. E 5 mais 3, 8. 8 é a 8ª do Sol, que é o próprio Sol. Olha só a matemática aí, show de bola, fica muito legal. E você também pode chegar e andar um pouquinho. Por exemplo, estou no Sol. Um tom depois é o Lá, é o 2º grau. Primeiro, segundo. Se eu usar a mesma dica, vai dar certo? Com certeza. 2 mais 3, 5. 5º grau justo. 5 mais 3, 8. 8, oitavei a nota, é o próprio Sol. Aí voltei para o primeiro, né? Que é o Sol. Então, 1 mais 3, 4. Eu tenho aqui 4º grau, ou 11ª também, né? Que é o
Olha só, matemática pura e dica de estudo aí top. A mesma coisa, a afinação muda, então eu vou jogar para frente. Então eu estou aqui no quarto grau, certo? Então eu já estou no quarto grau. 4 mais 3, quanto que dá? 7. Então se eu chegar para frente aqui, eu tenho o Fá. Só que a afinação, né? Adiantou. O Fá é sétima menor. Olha só que legal. Top. Eu voltando, eu acho a sexta. E achando essa sexta, eu somo mais 3 e acho 6 com 3, 9. Eu acho o nono grau de Sol. Olha só que legal. Você acaba estudando os graus aí, só somando 3 em 3. E é muito interessante. E essa lógica que eu passei para vocês serve para qualquer local que você estiver. Se eu estiver no Lá, a mesma coisa. Eu vou descendo 3 em 3 e vou achando os graus que eu falei. Agora, existem as variações, né? Nona menor, 11ª aumentada, quinta diminuta. Então, você achou os graus principais, você acaba achando esses intervalos alterados também. Então, por exemplo, eu estou aqui, de novo, Sol. 3, primeiro 3, 4. E o 4 é oitavando, ele é igual ao 11ª também, o 11º grau. Então, 4. Então, se eu quiser fazer 11ª aumentada, é só fazer isso aqui. E eu vou aprendendo que o Dó é 11ª de Sol, então aonde eu achar o Dó, eu sei que é 11ª de Sol. Então, eu quero fazer 11ª aumentada, eu vou fazer um Dó sustenido. Com isso eu vou estudando e paro de decorar. A mesma coisa é o quinto grau. Eu estava no segundo. 2 mais 3, 5. Achei o quinto grau. Mas eu quero fazer quinta diminuta. Então, quinta justa, quinta diminuta. Ou quinta aumentada. Volto para quinta justa, quinta aumentada. É uma questão de estudo. Continuando aqui, se eu apertar o Ré, por exemplo, aqui, ele continua sendo o quinto grau justo de Sol, certo? Mas eu quero fazer quinta aumentada, fazer uma dissonância. Então eu sei que eu vou colocar a nota meio tom para frente, eu acho a quinta aumentada. Se eu voltar, quinta diminuta. Isso serve também para nona, 13ª. Por exemplo, nós achamos aqui o sexto grau de Sol, que é a nota Mi. Estava a terça aqui em cima, 3 mais 3, 6, a sexta. E a sexta também é igual a 13ª. É só você somar 6 com 7, 13. Então, eu tenho aqui 13ª. Então, se eu quero fazer 13ª menor, eu vou colocar o Mi o quê? Bemol. Então, com isso, eu vou estudando. Aonde eu achar o Mi, aqui é uma 13ª de quem? De Sol. Então, eu vou chegar e se eu jogar para trás, eu tenho uma 13ª menor. E com isso, a gente vai estudando. Com a nona também. Eu achei a nona aqui do Sol, que é o Lá. Se eu voltar, nona menor. E eu achei o Lá. Então, o Lá é a nona de Sol. Então, aonde eu fizer o Lá, eu sei que o Lá também ele pode ser a nona de Sol. Então, eu estou aqui no Lá. Voltando, Lá bemol é uma nona menor, entendeu? E assim vai. Se eu trabalhar também uma nona aumentada, nona, eu faço um Lá sustenido, é uma nona aumentada. Com isso eu vou aprendendo todos esses graus, é questão de estudar. Essa dica que eu passei de 3 em 3 aqui é muito legal para você realmente se organizar aqui, entender essa parte dos graus, que é tudo matemática, né? É uma questão de estudo. Então, dá uma estudada firme aí que eu tenho certeza que você vai conseguir. Claro que tudo que eu passei aqui demanda um pouquinho de estudo em casa, mas vale muito a pena. Passei algumas dicas aqui para iniciantes, também para intermediário. Então, dá uma estudada firme aí que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir, tá bom? Gente, não esqueça, dá uma força para a gente aqui, dando um like aqui embaixo, isso é importante. Compartilhe também com seu amigo essa aula, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho também. E até a próxima aula, se Deus quiser.